Gente, eu tô, como diria Tilerinho, tô todo arrepiado. Gente, compartilha com mais alguém. Eu quero alcançar uma multidão com o que vai vir agora. Não pode esconder, não pode enterrar o que Deus derrama sobre nós. O segredo da multiplicação é espalhar, é dividir. Aleluia. Oh, Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Manda esse link para alguém agora. Existe uma realidade espiritual que os homens ignoram. E eu quero fazer uma oração por você hoje, para que a sua percepção espiritual seja despertada. Vou repetir para você. Eu quero fazer uma oração por sua vida hoje, para que a sua percepção espiritual seja despertada. Mas antes que eu lhe transmita isso, esse despertamento da sua visão espiritual, eu preciso compartilhar lições. Poucas lições que eu tirei desse texto, antes que eu ministre sobre você o que Deus me direcionou para ministrar. Nesse momento, se você puder pegar uma agenda, uma caneta, se você puder pegar agora e abrir aí um aplicativo de notas no seu celular, como você achar melhor. Eu quero transmitir a você a liberdade da percepção, o destravar da visão espiritual. Embora este seja o objetivo final da minha mensagem, ele é talvez o ponto mais curto desta noite, porque antes de te entregar isso, eu quero compartilhar algumas lições que podem ser muito importantes para você. No capítulo 6, a partir do verso de número 8, e nós vamos ver ponto a ponto deste texto. O exército inimigo está atacando as terras de Israel. Nessa investida do adversário, e lembrando a você, Efésios capítulo de número 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Então o que vemos no Antigo Testamento é um relato na terra, expressando uma verdade no ambiente espiritual. Um relato terreno, expressando uma verdade no ambiente espiritual. Quem pegou, diga amém. Então, quando no Antigo Testamento nós temos a descrição de batalhas, de enfrentamentos entre Israel e seus inimigos, das mais diversas formas, nós precisamos aplicar isso na ótica do Novo Testamento. Em Efésios capítulo de número 6, quando diz que a nossa luta não é contra inimigos carnais, mas sim contra inimigos espirituais. Então essas batalhas naturais têm por objetivo, no registro bíblico, trazer para mim e para você visão, compartilhar comigo e com você o ambiente espiritual, para que a gente saiba sobre esta batalha. Quantos entendem? Diga amém. Percebe o que acontece nesse texto? Capítulo 6, verso 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse, isso o rei da Síria: montarei meu acampamento em tal lugar. Posicionou o seu exército, criando uma emboscada. Verso 9.
Mas o homem de Deus mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Abre aspas. Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá. Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava. Agora preste atenção por favor no final, isso pode ser a chave de transformação e de liberdade numa vida. E Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Tremendo isso, olha, né? O rei assírio, o comandante do exército arameu, criava uma estratégia de batalha, uma tática de emboscada, de guerrilha, dizendo: eu vou posicionar o meu exército aqui. Quando o exército de Israel estiver passando, nós estaremos em vantagem no terreno e vamos pegá-los. Mas o que o rei da Assíria, o exército arameu, não contava é que em Israel tem profeta. E onde tem profeta tem luz, onde tem profeta tem sabedoria, onde tem profeta, aleluia, não há escuridão, não há trevas. Onde tem profeta tem alerta, tem sabedoria, tem indicação. Queridos, este é o segredo de ter um profeta na vida, de ter o acesso a uma palavra. Eliseu era então inspirado por Deus, que visitava o rei de Israel e dizia assim: não desce por aqui, ali tem emboscada, o exército arameu está lá. E então o exército de Israel diz que o rei tomava as devidas precauções, e o laço era quebrado, a armadilha era desfeita. O que isso representa para a tua vida espiritual é que muitas vezes do púlpito da igreja Deus está trazendo uma palavra de alerta, e se você tomar as precauções, o diabo não te pega. Era uma palavra de Deus que não resolvia o problema. Deus não vinha dizer assim: matei o exército da Síria. Mas o que Deus fazia? Ele instruía o caminho. Tem inimigo, meu irmão, que Deus vai te instruir o caminho, e é por aí que você sai. Grite comigo, por favor: a saída está na instrução. Ele tomava as devidas precauções e o problema era evitado. O que eu estou dizendo é que antes de você cair num problema, pode acreditar, reveja as últimas mensagens que você ouviu, que você anotou, que você participou. Antes de você cair no problema, Deus enviou instruções de livramento. Toda a ação do rei da Síria era frustrada, porque o rei tinha instrução profética. E sabe o que acontecia? Deus quebrava cativeiros. E sabe o que está acontecendo hoje? Onde o inimigo está armando um laço, Deus está lançando luz e criando um caminho alternativo e seguro. Vamos recitar textos da palavra de Deus sobre esta verdade? Isaías capítulo de número 54. Isaías capítulo de número 54, verso de número 17. É a construção de uma mentalidade nova, por base de afirmações de fé. O que a Bíblia diz? Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Vamos declarar? Nenhuma arma forjada contra você prosperará.
Vamos declarar isso? Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Aleluia. Você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Veja o final, leia comigo em casa, por favor, na tela. Esta é a defesa que faço em nome deles. Quem declara? O Senhor. Vamos declarar a palavra? Salmo 91, verso de número 3. Salmo 91, verso de número 3. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. É um ambiente que a gente está vivendo. O que estava acontecendo? O inimigo vinha para armar o laço, Deus desfazia. O inimigo afiava as suas armas, mas elas não prosperavam. Alguém pode levantar as mãos e dizer: esta é a verdade que governa sobre a minha casa. Esta é a verdade que governa sobre a minha família. É o Deus que conhece todas as coisas, guiando os teus passos. Escreva isso. O Deus que conhece todas as coisas está guiando os meus passos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, texto conhecido, fala sobre a visita dos magos do Oriente a Jesus, recém-nascido, na estrebaria de Belém. Antes de chegar a Belém, os magos passam por Jerusalém. Em Jerusalém, eles encontram Herodes. Ao encontrar Herodes, dizem que estão seguindo a estrela. Dizem que estão para ver o menino rei. Dizem que vieram conhecer o rei dos reis. Isso mexe com Herodes. Mateus 2,7. Que pede a eles que os informe. Veja o texto. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Põe o verso 8. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Para que eu também vá adorá-lo. Vamos lá, verso 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Verso 10. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Verso 12, onde nós queríamos chegar. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra. O que diz o final do texto? Retornaram à sua terra por outro caminho. É o Deus que antecipa, que conhece o coração dos homens, que já viu o futuro, que conhece todas as coisas, que sonda as intenções, que peneira os intentos humanos. Este Deus te guiará por caminho seguro. Levante a sua mão, alguém, e grite, por favor: este Deus me guiará por caminhos seguros. A reação positiva entre a palavra de Deus, a reação positiva à palavra de Deus, é a diferença entre uma história de tragédia e uma história de sucesso. Vou repetir isso para você. A reação positiva à palavra de Deus é a diferença entre uma história de tragédia e uma história de sucesso. Imagine o rei de Israel, o texto que estamos abertos com a Bíblia em casa agora,
Se Eliseu fala, ó, não vai pela rua Glicério, que o inimigo está lá. Isso aqui é só para susanenses. Vai pela Benjamim que você passa tranquilo. Mas o rei fala, eu vou pela Glicério mesmo. A diferença entre uma tragédia e um livramento é a resposta que você pode dar a uma palavra bíblica, a uma palavra profética, aos alertas de Deus. Essa é a primeira lição. Só dei a primeira até agora. A gente vai ter que caminhar um pouco para chegar até o destravar da visão. Mas eu não posso te dar a visão sem antes te dar a lição. É uma ferramenta muito poderosa para quem não sabe usar. Alguém está comigo aí? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, verso 11 e verso 14. Chegou lá? Fica com a tua Bíblia aberta e tua agenda pronta. Final desse culto eu vou liberar as inscrições para domingo. Ah, domingo, meu Deus. Verso 11. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Verso 13. Ordenou o rei: descubra onde esse homem está, para que eu mande capturá-lo. Espera aí, rei, Eliseu acabou de ouvir que você quer prender ele. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Segunda lição: não enfrente o espiritual por meios naturais. Olha que loucura que a gente está vendo nesse texto. O rei preparava as emboscadas, preparava as guerrilhas, preparava os ataques, mas Deus revelava tudo para o profeta. Aí o rei fala assim: alguém está me traindo. Aí um conselheiro do rei diz: não, é que eles têm um profeta. O profeta traça o caminho e conta os seus planos. Então já sei, eu vou prender o profeta. Irmão, se o profeta tinha palavra para o rei, o profeta não ia ter palavra para ele mesmo. Se o profeta sabia os passos, até o que o homem pensava no quarto dele, o profeta não ia saber que estava chegando uma tropa para prendê-lo. Parece cômico, mas isso tem um propósito. É mostrar para mim e para você que nós não podemos ser como o rei da Síria, tentar enfrentar algo espiritual com algo natural. O que é que o rei diz? Vou de noite que está escuro, vou com uma grande tropa e cerco a cidade, vou usar das minhas informações, uma série de ferramentas naturais, para enfrentar quem está lidando com o espiritual. Questões espirituais precisam ser tratadas de modo espiritual. A afirmação do apóstolo Paulo para a igreja é a seguinte: ouça, tratando coisas espirituais como espirituais. Sabe qual é o problema? A gente está tentando resolver os nossos problemas espirituais nas habilidades humanas. A gente está tentando resolver os nossos problemas espirituais nas habilidades cognitivas, na força bruta. A gente coloca a nossa carne para tentar romper uma barreira espiritual.
É por isso que tem muita gente que o fardo está ficando pesado e você não entende por quê. Porque você está tentando enfrentar a luta com armas naturais, quando você deveria estar enfrentando a luta com armas espirituais. Pegou? Quem pega isso? Vou te dar 2 textos para você ilustrar isso. Por favor, vem comigo para Marcos, capítulo de número 5. Ah, meu Deus, já está na hora de eu terminar. Eu não dei nem a segunda lição ainda. Como é que faz? Marcos 5,4, aqui no texto. Pois muitas vezes, falando do gadareno, preguei sobre o gadareno esses dias, foi tremendo. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos. O que acontecia com esse homem possuído por demônios? Ele era acorrentado nos pés e nas mãos. Funcionava? Funcionava? Porque tentar enfrentar questões espirituais com ferramentas naturais é a porta da frustração, é a porta do fracasso. Então, meus amados, eu preciso dividir isso com você. Lição número 1, considere palavras espirituais. Lição número 2, não enfrente batalhas espirituais na habilidade, na força humana, mas se revista da armadura de Deus hoje. Tá forte, hein? Escute. Vamos para um outro texto. Você conhece a história do gadareno? Ele era amarrado de pés e mãos e ele fazia o quê? Tem tradução que diz que ele esmigalhava as cadeias. É forte isso, né? Esmigalhava. Tremendo. Atos capítulo 19. Põe para mim aqui na tela. Aqui, ó, que bonito. Os que estavam fazendo isso, tentando expulsar um demônio, tá? Contexto. Paulo nem ia expulsar demônio, Paulo mandava um lenço. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Pô, os caras é filho do chefe do sacerdote. Filho de sacerdote, sacerdotinho. Naturalmente. Mas nós estamos falando de coisas espirituais. Olha o texto. Verso 15, por favor. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Ou seja, no ambiente espiritual esses caras não eram ninguém. Então, leia o texto. Um endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram, nus e feridos. Dominados, fugitivos, nus e feridos, machucados, envergonhados, amedrontados e impotentes. Tinham posição? Tinham, natural. Tinham nome? Tinham, natural. O que eles não tinham? Armas espirituais para enfrentar batalhas espirituais. A nossa segunda lição é o quê? Não tente enfrentar o espiritual por meio de algo natural. Coisas naturais se tratam de forma natural. Coisas espirituais se tratam de forma espiritual. Está entendendo? Está entendendo? E aí a lição abre em 2. De um lado, Deus nos ensinando: não parta para o enfrentamento de algo espiritual munido de armas naturais. Mas por outro lado, Deus está nos fortalecendo. Nenhuma arma natural prevalecerá
se eu mantiver minha caminhada espiritual. Tá na hora de alguém dar um glória aqui, mas um glória que eu consiga ouvir daí. Não sei se você vai escrever, você vai gritar, não sei como é que você vai fazer. Você vai fazer um story dando glória. Tá na hora de uns pentecostal dar story rodando, né? Fazer story rodando. Eu nunca vi um stories rodando. Você já viu? Alguém já viu stories rodando? Pô, você que roda, cara. Ó, já pensou? A gente entra no manto só assistindo o vídeo. Estou lançando tendências, a nova trend. Diga glória. Vamos para a lição 3. Preciso terminar. Oh meu Deus. Força bruta não trava aquele que caminha no Espírito. Declare isso comigo, escreva aqui. Força bruta não trava aquele que caminha no Espírito. O profeta então se vê cercado. O profeta, quando se vê cercado, que coisa tremenda. Ao se ver cercado, olha o que o profeta faz. Faz uma oração. Capítulo de número 6, verso de número 18. Ah lá, você é top, hein, barbeiro? O barbeiro escreveu um glória e mandou no meu WhatsApp. Abriu aqui na minha tela agora. Glória! Show, meu amigo. Mas não pega a ideia não, gente, senão vai ficar. Verso 18, vamos lá. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Agora todos os homens do exército do rei da Síria, da grande tropa enviada, estão cegos. Essa história eu vou querer conversar com Eliseu sobre ela, porque, cara, eu vejo até um certo bom humor. Eu vou só avançar aqui, pode tirar o texto, para a gente ganhar um tempinho. Eu vejo até um certo bom humor. Porque o Eliseu fala: vocês estão procurando quem? Os caras estão procurando Eliseu, mas os caras estão cegos, não estão vendo. Não vê que é ele. Eliseu fala: eu sei onde ele está, vem comigo. E os caras começam a seguir Eliseu. E Eliseu leva eles para dentro da cidade de Samaria, para dentro do exército, para o meio do exército de Samaria. Quando esses caras abrem o olho, aquela tropa está cercada por um exército. Ou seja, quem foi cercar agora está cercado. Levante a mão e diga comigo: uma virada de Deus. Grite forte aí na sua casa: uma virada de Deus. Quem veio cercar agora está cercado. E o que eu vejo de tremendo nesse texto, eu vou ministrar para você, é que, é claro, o rei de Israel falou assim: vou matar essa turma. Vou matar essa turma. Por quê? Porque essa turma vem, de maneira natural, enfrentar um homem espiritual. E quando o natural vem enfrentar o espiritual prevalece. Porque todo homem e toda mulher espiritual há de prevalecer. Eu estou sendo boca de Deus para a vida de alguém agora. O homem e a mulher espiritual há de prevalecer. Levante a sua mão e diga isso comigo: o homem e a mulher espiritual há de prevalecer. Mas eu preciso te dar a terceira lição. Sem essa lição eu não posso te entregar o que Deus me deu para te entregar. O dia em que você prevalecer, jamais se esqueça da bondade e da misericórdia. Porque a sua luta não é contra a carne e o sangue. Sua luta é contra principados e potestades. Quando o rei de Israel disse:
matemos. Eliseu disse: estes homens vieram me matar. Deus provocou uma virada. Isso aqui é a tua história que eu estou contando. Estes homens vieram me matar. Deus provocou uma virada. Eu prevaleci. Coloque uma mesa para eles. Sirva um banquete para eles. Vamos pôr o texto? Ah, meu Deus. Olha só. Verso de número 22. Põe para mim. Vocês estão tremendo, gente. A Fabiana colocou: o homem e a mulher espiritual há de prevalecer. Olha só, Aldelane Carvalho. Quando acontecer, jamais esqueça da bondade e da misericórdia. Eliseu prevaleceu porque era espiritual. E o ataque natural não prevalece diante de um homem e de uma mulher espiritual. Mas quando você prevalecer, seja misericordioso, seja bondoso. E quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai comer da mesa que Deus te deu, vai comer do pão que Deus está te dando. E ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida, e deixe que volte ao seu senhor. Então o rei, verso 23 por favor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete. E terminados de comer e beber, mandou de volta para o seu senhor. E assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. No que depender de vós, tende paz com todos, diz o Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu tenho visto gente espiritual prevalecer. Mas muitas vezes, quando prevalece, ele cai no laço do diabo. Se torna insensível, não perdoa, altivo. Há uma reconstrução de realidades espirituais, espírito de vingança. Esse negócio de eu vou dar a volta por cima e vão ver. Isso não vale para nós e nem nos domina nesta hora. Dê ouvidos à instrução espiritual. Uma força natural jamais derrotará uma força espiritual. O homem e a mulher de Deus prevalecerá. E quando prevalecer, ele será o retrato da misericórdia, o promotor da paz. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. É na bondade que você aplica ao outro, ainda que ele venha contra ti pelo mal, que você acumula brasas vivas sobre a cabeça dele. Se te ferirem na face, dê a outra, você prevalecerá. Se lhe tomarem a capa, dê também a túnica, você prevalecerá. Se lhe forçarem a andar 1 milha, ande 2, você prevalecerá. E ao prevalecer, misericórdia e bondade guia as suas ações. E eu creio que homens e mulheres misericordiosos estarão sendo levantados nesses dias. Prontos?
Preparados? Como ele disse, o que eu tenho para te entregar era o menor tópico que eu tinha. Vou pedir para o Eliezer, para a banda subir. Eu só tenho uma palavra para você em casa agora. Se você crê no que eu estou pregando, fique de pé aí, diante desta palavra. Se você pode, claro. A gente volta para o meio do texto. A gente volta para o meio do texto. E está justamente aqui no verso 16 o que eu quero entregar para você. Eu vim hoje revestido disso. Ei! Estende as mãos. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. A diferença é que o profeta tinha visão espiritual e o moço só tinha visão natural. A visão natural é intimidadora, a visão espiritual é encorajadora. Pessoas que andam pela visão natural andam intimidadas. Pessoas que andam pela visão sobrenatural são encorajadas. Aqui há uma diferença entre dois homens que participam dos mesmos cultos, que leem os mesmos textos, que acreditam nas mesmas coisas, mas um só vê o natural e o outro tem a capacidade e a percepção do espiritual. O que eu vim dizer para você é que é possível agora, das milhares de pessoas que esta mensagem alcança, que acreditam no mesmo Deus, que leem a mesma Bíblia, que fazem parte da mesma igreja, que confessam a mesma fé, que cantam as mesmas músicas e participam das mesmas orações. Uns só enxergam o natural e outros descobriram a visão espiritual. Há uma linha dividindo duas classes, há uma linha dividindo duas categorias. Mas hoje nós vamos romper esta linha, porque quem vê o espiritual vai aperfeiçoar a sua visão, e quem só vê o natural, a minha oração hoje, a minha oração hoje é que os teus olhos sejam abertos. Quem está recebendo aí? Verso de número 17, eu sigo a Bíblia. Eliseu orou. O que Eliseu fez? Orou. Eu vejo homens e mulheres diante da televisão com as mãos estendidas. Eu vejo homens e mulheres com o seu celular na palma da mão, como está o meu aqui agora, assim, ó. Aleluia. Cheio. Tora catarachere de beco. Aleluia. Eliseu orou. E qual foi a oração de Eliseu? Senhor, abre os olhos dele para que veja. Qual será a nossa oração na noite desta quinta-feira? Senhor, abre os olhos dela, abre os olhos dele, abre os olhos do casal, abre os olhos da família, abre os olhos do líder, abre os olhos do jovem, abre os olhos agora, para que o discernimento espiritual, ei, chorere, Pai,
Nós oramos neste dia, pois sabemos que o mundo espiritual é real, e nós pedimos a Ti que sejamos todos nós visitados por esta visão, assim como o Senhor ofereceu à igreja de Laodiceia em Apocalipse 3, colírio para que vejas. Clamamos na noite de hoje sobre toda a igreja, colírio, colírio, colírio para que veja, colírio para que veja. Que o Senhor abra os teus olhos, que o Senhor te dê visão. Ei, ei, Erobarachei, Orebarabachei, Erebarabarabachei, Orerebarabalabachei, Ridecomenerebas, Ritocomenerebes, Ritocorebarabash, Yarabarabarabas, Irroconerebanaias. O Senhor está abrindo a visão do seu povo, não para que tenhamos medo, mas para que possamos agora, pelo poder do Espírito Santo, discernir o ambiente espiritual e ver o que ninguém mais está vendo, e ver o que ninguém mais está enxergando. Ei, eu vejo pessoas recebendo esse colírio de Deus. Eu vejo pessoas recebendo esse colírio de Deus. Nós nos tornamos muito bons, nós nos tornamos muito práticos, nós nos tornamos muito estratégicos, e eu acho que isso é bom e coopera com a igreja. Mas eu quero te dizer, nada vai substituir a capacidade e a percepção espiritual. Nada vai substituir a capacidade e a percepção espiritual. Eu vou lhe dividir uma experiência que eu próprio tenho tido, ouça isso. Nos últimos dias, eu estava tendo umas ideias, e de repente, quando essas ideias começaram a visitar a minha mente, elas já vinham há alguns dias, e desde segunda-feira, na oração das janelas, Deus me abria a visão, e eu via que era um caminho, e no canto desse caminho, numa sombra, havia uma cobra de bote armado. Eu logo discerni, eu não posso fazer esse caminho. Sabe o que é isso? É a visão espiritual dizendo: por aqui não. É o livramento antes da ocorrência, é o sucesso antes da batalha, é a informação que os olhos não estão vendo. Como é bom andar por visão, como é bom andar por olhos abertos. Muitas vezes o que você precisa é de visão. Ontem, numa breve frase, eu compartilhei isso com o pastor Leandro. Eu estava aqui, o pessoal da igreja conhece bem aqui a nossa área, e nós compramos uma área aqui bem de frente à igreja. E aí eu fui ali na recepção da igreja, falei: vocês têm a chave lá do estacionamento 2? Coisa estranha, por que eu ia pedir chave de estacionamento 2 numa quarta-feira, 10 da manhã? Porque eu estava orando na minha sala e o Espírito Santo falou: vai lá e veja, vai lá e veja, vai lá e veja. E eu fui lá e Deus começou a me mostrar. O que eu quero te dizer é que o Senhor, Ele antecipa as coisas. Aí hoje eu tive uma reunião, e sabe o que acontecia? A reunião foi fluindo de um jeito que as coisas que eu esqueci de falar, quando Deus usava a boca do pastor Leandro, ou quando Deus usava a boca da outra pessoa que estava conosco na reunião, eles só usavam as expressões daquilo que eu tinha visto. E o que é isso? O que eu estou te dizendo é que quando você abrir a tua visão espiritual, você pode continuar sendo estratégico, você pode continuar sendo habilidoso, você pode continuar sendo analítico, mas você vai ter uma ferramenta a mais que ninguém tem. Você vai ter uma verdade a mais que ninguém possui. Ei, eu estou vendo gente em pé agora, que Deus está colocando o colírio de Apocalipse nos olhos. Ele te dá colírio para que você veja.
Eu vou te dar 2 minutos para você experimentar uma visão aberta. Experimentar uma visão aberta. Ei, rabarache, rabarabache, rerere barabás. Ei, robarabarabás. Ei, ei, ei. Uou, uou. Vai orando. A visão vai chegar. Ei. Uou. Ore barababachai. Ministra aí, Eliezer. Ministra aí, Juliana. Poderoso és, poderoso. Arabadabadabarabas. Arabetore de berebe que duro bochore de barabababachare bebebe. Escreve aqui: eu desejo colírio para ver. Eu vejo pessoas tomadas diante das TVs. Eu vejo pessoas tomadas diante dos celulares. Eu vejo. Eu quero colírio para ver. A visão espiritual está se abrindo. Laços serão identificados. Tragédias serão evitadas. Escolhas serão assertivas, produtivas. Escuta bem. Sabe o que a gente vê às vezes? A nossa miséria. Sabe o que a gente vê às vezes? Num encontro como esse, a nossa miséria. E é por isso que no mesmo texto que o Senhor oferece colírio para que vejas, Ele também oferece vestes para vestir. Talvez que você está agora olhando para você e os seus olhos se abriram para alguma vergonha. O mesmo Deus que te dá visão é o Deus que te cobre agora. Ele está cobrindo você agora. Ele está cobrindo você agora. Ele está cobrindo você agora. E Ele não só cobre a tua vergonha, mas Ele também, a Bíblia diz que Ele dá ouro para que a gente enriqueça. Colírio para os olhos, vestes para cobrir a vergonha, e ouro que traz verdadeira riqueza. Colírio para os olhos, vestes que cobrem a vergonha, e ouro para a verdadeira riqueza. Exatamente onde você está, uma história nova pode acontecer agora. Basta que você ore comigo, crendo no Senhor, pois Ele já te encontrou. Repetindo assim: Senhor Jesus, obrigado por abrir os meus olhos, cobrir a minha vergonha e afastar a miséria da minha vida. Senhor Jesus, reina, soberano e Senhor em mim. Deus Pai, me toma hoje por Teu Filho. Espírito Santo, Espírito Santo, ore. Espírito Santo, vem e faz morada. Perdoa os meus pecados e me dá uma nova vida. Se você crê nessa oração, diga amém. Na tela à sua frente, você sabe que isso foi para você. O número de WhatsApp está disponível agora e você vai digitar, enviar para nós. 11 São Paulo 947374425.
Opção número 6. Novos começos. Mande seu nome. Bem-vindo. Bem-vinda. Mande seu nome. Opção número 6. Eu tenho uma palavra particular para você. Quando você digitar seu nome, menu 6, eu falo diretamente com você. Estamos vivendo dias extraordinários. Momentos incríveis de Deus estão se manifestando. Amanhã tem NGA às 20 horas, uma transmissão exclusiva para adolescentes e impactante para a família. Sábado, 18 horas, o Conexão mais cedo, na viração do dia, hora de encontrar com Deus. E no domingo, a gente está aqui em 3 horários: 8h30, 10h30 e 18 horas. O meu pessoal vai liberar agora a inscrição para domingo. Você que fizer a inscrição, venha. Respeite seu horário e venha no seu horário. Estaremos atendendo com 25% da nossa capacidade, conforme a legislação, respeitando todo o protocolo e fazendo tudo de forma segura e excelente, para você ter uma experiência presencial. Se você ainda está em casa, não foi vacinado, é do grupo de risco, ou tem alguma limitação, a gente vai continuar com essa transmissão impactante, penetrante, invadindo casas e marcando vidas. O Senhor é contigo. A gente vai liberar o link agora para você garantir o seu lugar. Domingo nos encontramos nos 3 horários. Lembrando que é 8h30, 10h30 e 18 horas. Deus te abençoe. Te ama em Jesus. Receba mais de Deus.